seja muito bem-vindo a mais um episódio do 24Cast. Nós estamos por aqui semanalmente, todas as quintas-feiras, trazendo muito conteúdo sobre a plataforma para vocês e assuntos que estejam de alguma maneira ligados também a esse ecossistema de CRM, inovação, tecnologia, automação, enfim. Estamos quase batendo 300 episódios, estamos muito perto disso, então eu quero já deixar aqui um agradecimento a você que é nosso ouvinte fiel ou que de repente acompanha até mesmo o videocast, afinal a gente está aqui no YouTube e nas principais plataformas de áudio também. E se você está chegando aqui pela primeira vez, tem muito mais conteúdo além desse que você vai ver hoje, mas fica com a gente até o final, porque hoje o episódio é especial mesmo sobre o Bitrix 24. A gente vai falar sobre 7 funcionalidades essenciais que você que usa o Bitrix 24 precisa estar usando dentro da ferramenta. Se você não usa, a gente vai falar um pouco sobre elas e quem sabe você passe a usar. E se você de repente está estudando o Bitrix 24, trocar o seu atual CRM, sair daquela planilha, da famosa planilha, então hoje também a gente vai ajudar você a falando um pouquinho dessas 7 ferramentas e vai ajudar você a definir aí se você vem para o Bitrix, se você define alguma outra solução. Mas o importante é que você possa saber aquilo que é fundamental para o dia a dia da tua equipe de vendedores, da tua equipe muitas vezes, né, de CS. A gente sabe que o Bitrix 24 é uma ferramenta que tem, né, mais de 35 funcionalidades, dá pra gente fazer muita coisa. E aí, claro, eu trouxe uma convidada aqui que vai poder nos ajudar e muito, afinal de contas, o dia a dia dela é fazer a implementação do Bitrix 24. Se você é um nosso cliente, teve agenda com ela, você vai reconhecer. E eu quero dar as boas-vindas para Ariel. Oi, Bruna, tudo bem? Olá, pessoal do 24Cast. Hoje, que nem a Bruna falou, a gente vai começar a falar sobre as 7 ferramentas essenciais do Bitrix e é onde você vai ver ali se na sua empresa você está utilizando ou se você quer começar a utilizar. É isso, Ari, obrigada. Não é a tua primeira participação, né? Você já passou aqui no 24Cast, depois a produção puder nos ajudar a colocar aí qual foi o episódio que a Ari participou aqui com a gente para vocês poderem assistir também. E assim, a gente definiu 7 ferramentas aqui, né, Ari, pra gente compartilhar, porque a gente realmente acha que essas são 7 essenciais, fundamentais, mas reforço, o Bitrix tem muito mais do que isso e dentro de cada uma dessas ferramentas mesmo dá pra fazer muita coisa. Pode parecer um pouco delas óbvio, nem tanto assim, porque diariamente também a gente se depara com ou os leads aí que não atuam de nenhuma maneira com aquilo que a gente vai falar, ou então até mesmo clientes, né, Ari, que começaram a usar a ferramenta por algum motivo, não sabem que tem a outra funcionalidade. Então vamos lá, vamos comentar a primeira aqui. Eu vou dar deixa dela e aí eu vou pedir para você comentar um pouquinho da tua visão sobre isso, porque ela é tão fundamental, que é fazer a gestão de leads dentro do funil de leads do Bitrix 24, que ele tem um funil separado no CRM somente para isso. Sim. Por que é tão importante, Ari? O que você acha aí que tem a entregar o funil de leads dentro do Bitrix? Porque quando a gente está falando de leads, a gente consegue montar ali um fluxo apenas para ele, né? Tem clientes hoje em dia que ele monta tudo junto. E aí acaba perdendo, ele não sabe se foi um lead desqualificado, se foi um lead convertido, se era uma nova venda, se ele já era cliente. Então a gente montando esse funil específico, separando por entidade, a gente consegue criar campos específicos para leads, automações específicas para o lead e também no momento da conversão eu consigo falar o que vai ser gerado através disso, né? Vai ser gerado um contato, uma empresa, vai ser gerado um novo negócio, mais um contato, mais uma empresa. Então, você acaba evitando ali o desperdício de tempo e energia da sua equipe de vendedores, as pessoas que vão realmente fechar esse negócio, tendo um funil de leads onde você vai qualificar extremamente bem, né? Então, essa é a importância do funil de leads, a qualificação antes de você ir para uma venda. O que eu gosto muito é que eu consigo já, desde a captação do lead, trabalhar com o Bitrix 24 através das integrações que... um spoilerzinho já para um outro item que a gente vai comentar aqui, né? Então, eu consigo conectar os meus canais, consigo saber a fonte desses meus leads, de onde eles estão vindo, depois poder analisar esses dados também, que é bastante importante. Não é só colocar o lead para dentro, atender, converter, não. Você precisa estar analisando aí o que está acontecendo no teu dia a dia. E aí, é importante se perguntar, você sabe os números, né, da tua média de leads que entram mensalmente aí para os teus vendedores, né, para a tua equipe de SDR, muitas vezes vai ter uma equipe pré-vendas mesmo. Você sabe qual que é a quantidade aí de leads que entra, a média de leads que entra?
quais as fontes, né? Exatamente. Quais as fontes, a principal fonte? Qual que é a tua principal fonte que gera leads hoje? Você sabe essa informação? Se você não tem uma ferramenta como o Bitrix, se você não faz a tua gestão de leads, provavelmente você não vai saber responder essa informação, vai ser muito achismo e pouco dado de fato, pouca informação de fato que entrega aquilo que é importante, que são os números. Ari, uma coisa legal de comentar é a questão do CRM, gestão de leads, versus as ferramentas de Sales Enablement, né? Então, a gente fala de CRM muito focado em relacionamento com o cliente. Sim. A gente fala realmente de você acompanhar a jornada dele desde o início desse primeiro oi que ele te deu aí no WhatsApp para saber mais informações do teu produto, do teu serviço, até de fato ele se tornar teu cliente, vir a recomprar, renovar e tudo mais. Então, eu vejo muito isso. Aí vou pedir tua opinião depois também, mas eu vejo muito o CRM como esse lugar de você fazer o relacionamento, como você trouxe, poder ter um fluxo para os teus leads, as automações. Enquanto a ferramenta do Sales Enablement, a gente tem muita questão de definir os scripts de vendas, poder disponibilizar os materiais para esse time que está atuando ali no comercial, poder fazer a venda, ter ali... além dos scripts, realmente ter o enriquecimento, né? Enriquecimento, essa acho que era a palavra. E você poder ter materiais ali que te ajudem sobre os produtos e as várias situações, né? Se o lead me responde isso, eu sigo por aqui. Eu vejo muito o Sales Enablement como ferramentas nesse sentido. Uma não substitui a outra, acho que elas se complementam. Exato, né? Elas se complementam. E aí, diante disso, queria ouvir um pouquinho de ti, o que tu pensa a respeito disso, assim. Eu vejo o Bitrix que com as informações que a gente vai colocando dentro dele, né, a gente tem aquela frase, né, o que não é gerenciado é perdido. E dentro do CRM, dentro do Bitrix, você consegue ter esse gerenciamento dos seus dados, né, dos seus clientes, das pessoas que entram em contato com você. Que nem a Bruna falou, você vai conseguir ter o histórico de conversa, você vai saber da onde que está vindo mais lead, da onde não está. E tudo isso vai gerando dados que o Bitrix consegue transformar em relatórios para vocês, né? Hoje a gente tem criador de BI, tem integração ali com Power BI, Looker, temos o nosso extrator, então, eu já tenho uma ferramenta que eu monto o meu dashboard, então você tem o extrator, onde você vai extrair todas essas informações e levar ali para onde você consegue gerenciar. Então, eu acho que esse é o mais importante, né? As ferramentas de sales ali, elas acabam trazendo mais a parte de script de vendas, enriquecimento desses dados, mas não substitui o Bitrix, não substitui uma ferramenta de CRM onde você vai conseguir montar todo o seu funil e ter uma visão geral da onde eu estou. Né? O que eu preciso fazer para melhorar? Será que eu estou perdendo leads por conta de concorrência? Será que eu estou perdendo por conta de preço? Então, dentro do Bitrix, você vai conseguir ter essa informação e a partir disso tomar as devidas ações, né? Exato, aqui a gente tem algumas etapas, né? Eu tenho a etapa ali da captação, de trabalhar a questão do meu marketing para poder fazer com que os meus leads possam me encontrar, né? O meu perfil ideal de cliente possa me encontrar e tudo mais. Isso vai para um outro momento, daquele momento da qualificação ou da prospecção, e eu vejo que essa parte do Bitrix de leads se encaixa nas duas situações. E a gente até mesmo tem clientes que atuam ou com a qualificação, ou seja, atuam mais ali no inbound marketing e os leads chegam para eles e fazem uma qualificação. E tem outras situações em que eles realmente têm uma lista de leads, sai prospectando, faz a pesquisa do LinkedIn, e aí isso também é legal das ferramentas de Sales Enablement. Mas como a gente falou, eu vejo muito elas como ferramentas complementares. E aqui cabe uma fala que não estava especificado aqui como uma das 7 ferramentas essenciais, porque acho que isso é realmente para agregar, que é a integração. Então, não é nenhum problema se você já usa uma ferramenta dessa do mercado, que faz só essa questão de cuidar dos teus leads, os teus SDRs, tem o script lá, tudo definido, mas existe a outra parte, que é a parte de vendas, que a Ari comentou aqui. Tô vendendo, não tô vendendo, quais são os motivos de perda, analisar esse tipo de situação. Então, o que acontece com os leads que eu qualifiquei, com os leads que, levantaram a mão para comprar aqui comigo? Você vai precisar de alguma forma de ter o CRM, né? E nem todas no mercado vão ter essa continuidade do teu fluxo ali em relação à jornada comercial. Então, eu vejo que a integração é um caminho, certo, Sim, Ari? com certeza.
você vai conseguir, a gente já tem integração com o Exact Sales, RD Station. MeTime. Então, exatamente, então a gente já tem isso pronto. Então, se você utiliza essa ferramenta e você quer trazer para o Bitrix também, a gente já consegue integrar e você vai ter ali o melhor dos dois mundos, né? Exatamente. Então a gente tem a possibilidade para qualquer cenário. Se você não usar nada, se você nem sabe aquilo que eu comentei, quantos leads você tem por mês, a média, né, de conversão e tudo mais, você tem a ferramenta do Bitrix para iniciar. Inclusive, né, já tem muita coisa disponível lá. Nas versões mais básicas do Bitrix. Se você precisa de mais automação, dá para ir para uma versão que te atenda melhor. E se você já tem algo estruturado, já usa uma ferramenta como essas, também dá para integrar, não tem problema, porque além de gestão de leads, a gente tem mais 6 para falar aqui, ferramentas, sim, e todas as outras que fecham aí as mais de 35, na verdade. Seguindo uma sequência até lógica, pensando dentro do próprio Bitrix mesmo, eu diria que a segunda ferramenta essencial é o pipeline de vendas. Com certeza. Depois que você faz ali a parte da qualificação do seu lead, né, é onde você vai converter ele e aí você vai para uma pipeline de vendas, onde você consegue daí montar um fluxo que os seus vendedores utilizam no dia a dia. Né, uma fase de proposta enviada, negociação, fechamento, criar os campos, enviar a proposta diretamente através do Bitrix, né? A gente tem integração ali com o ClickSign também. Então você consegue gerar o documento dentro do Bitrix, consegue enviar a proposta e ela retorna para você assinada ali já dentro do seu card, onde você consegue seguir ali com a parte do fechamento, né? E além de tudo isso, você ter esse fluxo, você tem o controle das metas de vendas. Então eu tenho um grupo, né? Eu tenho o meu setor ali comercial e eu vou estabelecer uma meta para esse time. Dentro do Bitrix tem um lugar onde você vai colocar essa parte de metas e aí você consegue fazer esse acompanhamento. Porque é aquela frase, quem não sabe onde está, não sabe para onde vai. Então quando você tem um time, você tem os dados, você tem a meta, você consegue saber exatamente para onde você quer ir e para onde você não quer ir, né? Exato. Eu acho que o CRM é importante, o pipeline de vendas dentro do CRM ele é importante para que a gente possa ter previsibilidade. Construir o teu pipeline de vendas, acho que a Ari pode até dar dicas melhores do que a minha aqui, porque ela implementa afinal, mas acho que construir, implementar o teu pipeline de vendas de uma forma que ele possa te dar essa previsibilidade. As etapas, os campos, até mesmo as automações que vão estar acontecendo dentro desse fluxo do teu pipeline, para te dar previsibilidade, porque o CRM, ele é isso, o pipeline de vendas, ele é isso, ele é o teu momento atual. O que eu tenho neste mês? E aí é muito, muito legal, eu fiz uma formação do G4, eu vi isso lá, e de fato é o cenário, é a realidade. E é comum também a gente se deparar com empresas que, eu faço meu orçamento no ERP, os meus vendedores consultam lá, mas aí você na planilha. Mas aí você não consegue saber o que tem de fato para fechar dentro do mês. Quais são as tuas oportunidades quentes? Ok, o teu ERP, são muitas siglas aqui, a gente vai trocando. O teu ERP, ele te dá ali um módulo que você pode tirar um orçamento, isso não é um problema. Mas aí, quantos orçamentos você mandou? O que tem provável para fechar? O que eu preciso... Olha, O que eu tenho em tempo real, né? O que está acontecendo no meu setor de negócio, né? Tem alguma coisa para fechar? Tá pronto para fechar o negócio, tá em qualificação ainda. Falta tantos aqui, tanto para minha meta, esse cliente aqui, se eu fizer uma ligação eu fecho. Você não vai saber essa informação se você só emite as suas propostas ou se você tá dentro de uma planilha, né? Então eu vejo isso como algo muito importante do pipeline de vendas, fazer esse acompanhamento. E aí a fala assim que eu lembro de ter ouvido lá na formação foi essa questão de que o ERP, você olha para o passado. Quanto eu vendi, quanto eu faturei, né? Quando que foi a data da última compra do meu cliente? Já tá na hora de eu poder fazer a renovação dele ou não tá? Coisas nesse sentido. Eu olho para o passado. CRM, eu olho para o presente. As oportunidades que eu tenho no momento. Então, pipeline de vendas é importante para isso. Tudo que a gente falou aqui, né, Ari? Acho que é necessário. Talvez tenham ouvintes, pessoas que estejam assistindo através, né, do vídeo aqui, que estejam pensando, olha, eu não tá muito legal o meu CRM aqui, tá implementado, meu pipe, mas eu tenho que fazer algumas adequações. Se você usa Bitrix, estamos aqui para isso, né, Ari? Exatamente. A gente tem muitas dicas, muitas boas práticas. E aí, dito isso, queria pegar esse gancho para
te ouvir um pouquinho do que são as boas práticas que você dá para os seus clientes, que eles precisam considerar no momento de implementar o seu pipeline de vendas. A gente sempre segue a linha do básico bem feito, né? Então, não adianta você chegar ali sem conhecer a ferramenta ou sem ter ainda utilizado uma ferramenta de CRM e já querer o mundo, né? Então, a gente vai pelo básico, a gente vai implementando uma pipe simples de leads, onde você vai qualificar, uma pipe simples de vendas, simples de pós-vendas, e colocando as automações conforme o cliente vai utilizando. Por quê? Porque às vezes você chega lá, é algo tão robusto, tão complexo, que você não vai conseguir utilizar. Então, se você não utiliza ainda o Bittrex, se você tá numa planilha e quer trazer para uma ferramenta onde você vai ter esse gerenciamento, começa pelo simples, né? Eu acho que é o básico bem feito, o simples bem feito gera muito resultado. E aí, a partir daí, você começa a complementar, né? Colocando integrações, colocando mais automações, né? Automações de distribuição, automações para enviar e-mails automáticos, tem tudo isso. O Bittrex ele é muito vasto nessa parte de automação. Você consegue construir diversos processos, né? Então, o que a gente mais passa para os nossos clientes é isso. Vamos fazer o básico. E aí a gente vai melhorando conforme vocês vão criando mais maturidade. E tem clientes que já chegam com essa maturidade e aí a gente já vai para o complexo, né? Então, vai muito do seu perfil, de qual momento você está na sua empresa. Legal. E aí, antes da gente pular aqui já para essa terceira ferramenta, queria ainda citar que no pipeline de vendas, o bacana também é conseguir acompanhar as atividades dos vendedores, certo? Porque acho que a falta de uma ferramenta como essa, muitas vezes, traz essa dor. Você não sabe se o teu vendedor está ligando para os clientes, se está, muitas vezes a comunicação é por outros meios, né, WhatsApp, se está mandando e-mail, enfim, comunicação de forma geral, qualquer que seja, mas por qualquer canal que seja, mas acho que o bacana é isso, a gente conseguir acompanhar também, além de tudo que já falamos aqui, a questão das atividades, se estão sendo executadas ou se não estão sendo executadas, porque aí se a gente coloca as atividades lá, eu consigo acompanhar e vejo que está atrasada, que não foi executada, enfim. Porque tudo tem um prazo dentro do Bittrex e tudo gera uma notificação. Então, assim, a questão de você ter essa cobrança, até mesmo você planejar o seu dia, isso é muito importante, né? Eu não esqueço o cliente. Eu vou estar lá, eu sempre vou ter uma atividade para eu lembrar de fazer um follow-up. Então, eu mandei a proposta, daqui 2 dias vou gerar uma atividade para eu ir lá e ligar para ele. E aí, como é que tá a proposta? Sim. Então, acho que nada se perde, né, quando a gente tem um CRM. Isso é bom, né, para quem de fato está lá na operação, para lembrar, porque se eu anotar no papel, eu vou perder o papel, se eu vou colocar numa agenda, muitas vezes eu vou estar ali numa reunião, não vou olhar minha agenda, enfim. Então, as notificações, as atividades bem programadas ali ajuda tanto o vendedor a executar essas atividades, quanto o gestor a acompanhar, fez, não fez, né, e poder tomar uma ação a partir disso. Bom, a Ari falou aqui do simples bem feito, falou, né, de começar ali com poucas coisas e aos poucos chegando num lugar ali mais complexo, mas a gente tem o segundo cenário que a Ari trouxe de clientes que já têm uma maturidade, muitas vezes buscam uma ferramenta com melhor custo-benefício, encontram o Bittrex 24, mas precisam fazer tudo aquilo que já tinham numa ferramenta anterior, né? Então, eu, pegando esse gancho, entro na terceira funcionalidade essencial, que seria a automação. Eu acho que, mesmo o simples bem feito, alguma automaçãozinha ela vai ter lá no fluxo, né, Ari? Como é que você enxerga a questão da automação? Seja por processo de negócio, SPA, enfim. Eu acredito que é essencial, assim, dentro do Bittrex, né? A gente tendo o Bittrex com essa função de automação, não utilizá-la. Então, a gente tem ali envio de e-mail, criação de atividade automática. Então, entrou na fase de proposta enviada. Ao invés do meu vendedor ir lá perder tempo criando essa atividade manualmente, eu já tenho uma automação que quando cai naquela fase, cria atividade com prazo para 2 dias úteis, né? Porque a gente consegue colocar isso. Estabelecer o horário comercial de trabalho de vocês para não ser gerada uma atividade fora do horário, para o vendedor mesmo não ser cobrado de algo que ele não estava durante o trabalho dele. A gente tem ali a parte de disparo de WhatsApp, disparo de e-mail, distribuição. Então, eu tenho um grupo de vendedores, um grupo de SDRs e eu quero ter uma distribuição. Tem automação para isso. Então, eu acho que a
automatização dentro do Bittrex é essencial porque ele gera uma inteligência no teu CRM. Né? Você vai conseguir ali liberar mais tempo dos seus vendedores e diminuir o erro humano. Então, eu esqueci de colocar uma atividade, por isso ficou parado lá. Não, com uma automação não tem como esquecer. A atividade vai ser gerada automaticamente. Eu esqueci de enviar um e-mail de boas-vindas. Não, com a automação vai ter um e-mail já, um template pronto, onde vai ser enviado esse e-mail para o seu cliente. Então, eu vejo muito esse cenário dentro do Bittrex. É essencial você ter automações hoje, né, com essa tecnologia que a gente está vivenciando hoje, com chat GPT, inteligência artificial. Então, não faz sentido você vir para uma ferramenta onde tem essa possibilidade de você automatizar e não buscar automatização. Exato. Eu vejo realmente como algo essencial, por mais simples que a automação seja. Essas que a Ari citou até enxergam essa simplicidade que elas têm, mas o poder, ao mesmo tempo, que elas também têm. Assim como são simples, são poderosas. E até as mais complexas. Uma fala que eu sempre comento, assim, Ari, é que a automação, ela é personalização. Tanto que a gente não consegue padronizar a automação. Porque para um cliente eu tenho um modelo, para outro cliente eu vou ter outro, porque a automação é dentro do teu processo. É aquilo que é importante para você. Em que momento essa atividade tem que ser criada? No teu processo. Em que momento esse e-mail tem que sair? Se acontecer determinada mudança ali em alguma informação que você vai lá e atualiza, isso é uma premissa é um gatilho para poder mudar de fase, mudar de pipeline. Existem outras situações um pouco mais complexas também. Então, seja simples ou mais avançada, eu vejo a importância das automações para otimizar os processos e a personalização. Porque, como eu falei e reforço, o processo que você tem é diferente do seu amigo que tenha o mesmo tipo de negócio que o seu, porque são muitas vezes perfis diferentes de cliente, de lead e tudo mais. Então, eu vejo a automação como uma personalização, por isso também a sua importância, porque cada negócio é um negócio, e esse poder que ela tem de agilizar os processos. E aí, você conhecendo bem o seu processo, acho que isso deve ser uma fala de vocês ao longo do projeto, da importância do cliente conhecer o processo dele, para justamente olhando para ele, olhando para o processo, identificar o que precisa ser automatizado. E o que precisa melhorar, né? E o que precisa melhorar para ganhar tempo, ganhar agilidade, a gente poder parar de perder tempo com coisas que são às vezes manuais, de colocar essa responsabilidade lá no vendedor, na pessoa que está usando o CRM. Às vezes não vai ser um time só comercial, né? Independente da função, colocar essa pessoa que está na operação para ficar responsável por lá e criar uma atividade, ela vai esquecer. Então, a automação, ela é muito poderosa. Sabe aquelas regras de negócio que você tem na sua empresa? Essas regras de negócio a gente consegue usar nas automações. Isso mesmo. E por mais complexas que sejam, né, Ari? As condições. Fala um pouco das condições pra gente, porque eu acho que tem muito disso também. Sim, as automações têm exatamente isso. Eu só quero que mude de etapa se aquele campo e aquela pessoa... Então, a gente consegue criar condições para a automação rodar. Né? Tem até um caso que a gente fez internamente que foi... quando eu altero o responsável da empresa, eu quero que altere todos os responsáveis dos contatos. Mas isso se alterar, né? Então, a gente teve que criar um campo com um histórico para ele sempre olhar. Então, a condição é essa. Se o campo responsável é diferente do responsável histórico, você vai vir e vai atualizar os responsáveis dos contatos. Então, é aí que vai entrando as condições e o negócio vai ficando um pouco mais complexo. Porque criar uma atividade quando entra na etapa é muito simples. Mas quando eu coloco assim, eu só quero que crie atividade se eu ter o campo proposta enviada igual assim, ou se eu ter o campo proposta anexo preenchido. Então, a gente vai criando essas condições e aí automatizando e começando a ser mais complexo o seu Bittrex, né? E isso é muito bom. Então, você começa com o simples e vai gerando ali novas automações um pouquinho mais complexas, um pouquinho mais... dentro do seu processo de negócio, que eu acho que é isso, né? Onde você entra realmente com a personalização. Porque tem muitos clientes que entram assim, mas eu vi lá no ambiente do fulano e eu quero igual. E aí a gente começa a entender o processo seu e ver que mas do fulano ele não tinha isso nem isso. O seu já tem. Então a gente vai ter que mudar um pouco, personalizar para você essa regra que você quer. Então,
Eu acho que é mais isso, assim. Sim. E aí uma outra coisa que eu queria deixar aqui para quem está assistindo, ouvindo o episódio, possa pensar, você que usa Bittrex ou que usa outra ferramenta que tem as automações, é olhar para esse processo e identificar. O processo está legal, está automatizado o suficiente, está entregando aquilo que eu preciso, não está rodando muito bem. Então, de analisar isso, porque tem muito como melhorar, com certeza. Um cenário comum também é a revitalização de ambientes Bittrex, né? E aí eu não posso parar uma automação para colocar outra no caminho. E eu tenho que cuidar com as sobreposições. Eu falo isso porque eu sei que tem muita gente que é super autodidata, consegue fazer muita coisa sozinha, mas tem que parar para pensar um pouquinho disso também, né? No momento que estiver trabalhando lá em uma automação já existente. Mas se você, né, tomar certos cuidados, analisar essas condições, já tiver o básico rodando legal, pula para a próxima etapa, tudo vai dar muito certo. Eu acho que o processo vai estar muito, muito otimizado, assim. Tenho certeza disso. Ari, quarta funcionalidade que eu acho essencial, talvez porque eu uso muito no dia a dia, talvez, mas eu acho que é uma funcionalidade realmente muito legal e que, se eu não me engano, a gente já fez, se eu não me engano não, até foi recente, a gente fez sim, um episódio, estava eu e o Romualdo falando sobre o plano de vendas. O plano de vendas é uma ferramenta muito legal. Eu não sei se vocês usam bastante isso com os clientes ou mais ou menos. Mais ou menos. A gente usa bastante aqui na CRM Think o plano de vendas, porque eu consigo atribuir. Todo mês tem meta. Comercial é dessa forma. Todo mês tem meta. Falo que um mês acaba, a gente tá comemorando, feliz da vida, lá no dia 30, 31. Dia 1º a gente já tá aqui, ó, de novo, suando a camisa, fazendo acontecer aquele mês. É assim que funciona. Todo mês tem uma meta. Então, com o plano de vendas, que tá lá dentro de análise CRM, se eu não me engano, a gente consegue colocar lá a meta que eu tenho dentro do mês. Então, eu preciso tantos mil aqui de venda, ou eu preciso fechar X negócios. Pode ser tanto por valor de venda, quanto por quantidade de negócios. E aí eu vou acompanhando ao longo do mês. Tem algo muito legal lá, é simbólico, mas ajuda muito, que é ver aquela barrinha chegando no seu objetivo, né? Porque o que acontece? Eu atribuo essa meta. Normalmente eu vejo muito mais usando realmente com valor de venda do que com número de negócio, mas independente disso. E aí, à medida que o mês vai acontecendo, as vendas vão saindo, os vendedores vão atuando, vão conseguindo fechar os negócios, vai crescendo o valor. Então, se eu atribuir, sei lá, eu preciso aqui 500 mil de venda, e eu cheguei lá em 250 mil, mas ainda é dia 10, poxa, eu já consegui... Motiva, né? Motiva, eu já consegui metade do meu mês, antes da metade do mês, eu já consegui metade da minha meta. Isso é muito legal. Ou ao contrário, poxa, tô lá no dia 15 e eu só bati até agora 20%, né? Só cheguei em 20%. Então é muito legal. Pode parecer simples? Sim, mas no dia a dia é muito, muito bacana mesmo. A gente acompanha no dia a dia mesmo. Diariamente eu vou lá e acompanho. Deixa eu ver se saiu uma venda aqui, se aumentou esse número, se não aumentou. E isso ajuda com todas as outras ferramentas que a gente falou, o pipeline de vendas e tudo mais, acompanhar como que está acontecendo o mês. Vocês implementam isso, falam para os clientes, ou você percebe que eles ainda não descobriram o plano de vendas? Eles até descobriram, assim, mas eles acabam levando muito para a ferramenta de análise de dados, né? Sim. Então é muito utilizado o extrator, e aí através do extrator, né, ele jogando lá no banco de dados, gerando um dashboard, ele faz esse acompanhamento. Mas já teve sim clientes que levantaram a mão e falaram, por que essa meta aqui de venda, esse plano aqui? Não conheço. E aí a gente acaba passando para eles, mostrando que dá para você colocar, que nem a Bruna falou, um número, né, de vendas ou um número de valor que você tem para fechar. E é muito legal porque se você não tem uma meta, você não sabe se o teu resultado está sendo bom ou está sendo ruim no mês, né? Então, tendo esse valor, tendo esse número que vocês precisam alcançar, é onde vocês vão gerar ali uma motivação e uma ação da parte dos vendedores para eles alcançarem essa meta, né? E muitas vezes ficarem felizes no final do mês ou pensar, nossa, eu poderia ter feito melhor. Então, se você tem ali o seu fluxo de vendas e você quer migrar para o Bittrex ou já é do Bittrex e não saber dessa ferramenta, é muito legal utilizar ali dentro do seu comercial. Sim, no dia a dia ela é bastante útil, é fácil, porque você vai lá e vai atribuir esse valor e vai acompanhar, porque aí desse valor total você consegue também atribuir ou realmente trabalhar só com o total, preciso dos 500 mil nesse mês.
Ou eu posso também atribuir para cada vendedor quanto cada vendedor tem que fazer e aí vai chegar nessa meta total da mesma forma, né? Então eu vejo que no dia a dia ela realmente é bem funcional, assim, ajuda muito. Mas também, claro, eu acho que ter a visão de relatórios, a visão dos dashboards ajuda muito. Mas reforço, né? Tem os dois perfis. Tem quem ainda não usa nada, tem quem já tá usando muita coisa. Mas pode ser que mesmo usando muita coisa, às vezes o BI lá, o dado vai precisar de uma manutenção, um ajuste. Enquanto isso, eu acompanho em paralelo lá. Da pior das hipóteses, acompanha em vários lugares que você puder, exatamente. ver se esses números batem. O mais importante, no final das contas, é bater as metas, certo? E aí, já que você já falou de dashboard, nossa próxima ferramenta essencial, a quinta ferramenta essencial, que ela se tornou essencial, ela é uma ferramenta relativamente nova, não tão nova assim. Dentro do Bitrix, acredito que sim. Dentro do Bitrix, sim, que é o criador de BI. Acho que BI, de uma forma ou outra, sempre foi muito importante nas organizações, nas empresas e tudo mais, mas a gente sabe que nem todo mundo já está nesse lugar. Muitas vezes é a dor que nós aqui no comercial identificamos, é a falta de dado, é a falta de número. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se eu estou batendo meta ou não, onde está o meu gargalo. Então, o criador de BI, a gente destaca ele aqui como essa ferramenta essencial. O criador de BI é legal porque você, dentro do análise do Bitrix, essa parte da meta de venda, você está olhando só para a meta, né? Agora, quando você joga para um criador de BI, você consegue cruzar os dados. Então, eu quero olhar a quantidade de leads versus a quantidade de negócios, versus as tarefas, versus a meta de vendas. Como é que tá o meu mês? Tá assim. Como é que tá o meu ano, meu trimestre? Então, esse é o legal do criador de BI, que você consegue construir exatamente o que você quer visualizar. Eu tenho um time de projetos, então eu vou construir um painel de tarefas para eu fazer esse acompanhamento. Eu tenho um time de comercial, então eu vou construir um painel de leads, negócios e metas de vendas, taxa de conversão, taxa de cancelamento, de perdido, qual a fonte. Então é onde você consegue construir e bater o olho e ver o dado e falar assim, eu tô indo para cá, eu tô indo para cá. Então você não anda mais no escuro, né? Você tem agora o dado e você consegue, através desse resultado, tomar as devidas ações ali do que você precisa fazer, né? Eu preciso agora, eu tô vendo que eu tô com muitos leads e só tenho um SDR. Será que tá na hora de eu contratar mais um? Então, eu acho que a gente entra nesse lugar de tomada de decisões quando você tem ali um painel te mostrando aonde você está, né? No momento da sua empresa. Sim, é fundamental. Se tornou realmente fundamental. E a gente fala de ferramenta essencial no Bitrix, porque o Bitrix tem essa possibilidade de você fazer lá dentro. A gente sabe, acho que em algum momento a área até comentou aqui, que existem já empresas que já utilizam outras ferramentas no mercado, isso não é problema nenhum. Tem solução da mesma maneira. Sim. Não vou usar lá dentro do Bitrix, os meus dashboards já estão rodando, só preciso manter, só preciso atualizar. Tem extrator, né? Tem várias ferramentas aí possível. O importante, no final das contas, é você analisar os dados. Exatamente. É você sair do escuro, como a Ari trouxe. E quando eu tava pensando, eu ia comentar aqui, aí você foi e falou, né? Que olhar para isso te coloca no lugar da tomada de decisão. Porque como é que você vai tomar uma decisão sem saber, né, no que isso vai impactar, sem saber os resultados que você tem, se eles são bons ou se eles são ruins, é a partir da análise de dados. Então, eu vejo que, dependendo da maturidade, né, que a tua empresa está nesse momento, de alguma maneira, olhe para os dados. De alguma maneira, faça isso, faça esse exercício. Se você não sabe essas informações, tá mais do que na hora de você identificar. E o Bitrix tem solução para você fazer essa análise lá dentro, né? Já está disponível, não tenho que contratar plugin, nada do tipo. O criador de BI está disponível. A menos que a gente tenha que partir para outra solução, aí a gente analisa caso a caso. Mas acho que o recado aqui é esse. Analise os seus dados. E aí a gente tem criador de BI lá dentro, que como a Ari falou, a gente vai poder construir aquilo que a gente quiser, o painel que a gente quiser. Então, sabe aquela pessoa do teu time que tem a facilidade com números, que vai poder colocar essa mão na massa, né? Esse mão na massa? Exatamente. Faça esse investimento aí de você poder ter alguém que cuide do teu BI. Se você precisar, estamos aqui também, sempre falo isso. Nós, como parceiros Bitrix especialistas, a gente também tem aqui muitas soluções para te ajudar.
Então, olhe para os dados. Essa é a importância, né? Eu até botei aqui na nossa pauta. Por que olhar para números? Porque olhar para os números é que você vai saber sobre os seus resultados e você vai poder tomar as melhores decisões. Talvez a Ari trouxe o exemplo, né? Eu tenho muitos leads, eu tenho um SDR, tá ficando muita atividade atrasada, ele não tá ligando, ele não tá atingindo a meta. Deixa eu olhar pro número, né? Como é que tá a capacidade ali desse meu SDR em relação ao volume de leads que eu tenho. Você só vai saber disso se você tiver um dashboard, se você estiver analisando o dado. E aí você vai tomar a decisão. Preciso de um segundo SDR. Ou não, ou às vezes a solução, muitas vezes, das empresas é sair contratando, né? Sai contratando, mas no fim das contas, depois, não era uma questão de contratação, era de otimização ali do tempo do time, de poder analisar ali se as vendas estavam com os vendedores corretos, de acordo com o perfil do vendedor e do cliente. Então, olhem para números. Muito importante, fica aqui a dica. Criador de BI, que já tem, inclusive, certamente podcast aqui só sobre esse assunto. Estamos chegando aí ao final. Estamos indo para a sexta ferramenta essencial. Essa aqui já tem muito conteúdo, vídeo, Sim. podcast, a gente fala o tempo todo sobre isso, mas ela é extremamente importante, ela é fundamental. Eu vou falar ela como um todo, mas dentro disso tem várias soluções. Contact Center. Ari, você que acha que isso é bem comum nos projetos. Com certeza. Tá no dia a dia lá, fazendo a implementação dos canais abertos. Quais são as ferramentas mais utilizadas, os canais mais utilizados? Hoje o mais utilizado ali é o WhatsApp, né? Então, o cliente chegou, você vai olhar ali o que ele contratou, é o funil de vendas, funil de leads e o WhatsApp. Porque hoje dentro de um CRM, dentro de um time comercial, a gente precisa dessa ferramenta, né? Mas dentro do Bitrix não tem somente o WhatsApp, né? Porque o WhatsApp é uma contratação à parte, é um aplicativo que você vai fazer essa contratação. Dentro do Bitrix a gente tem alguns aplicativos nativos, Instagram, Facebook, você consegue também criar um bate-papo dentro do seu site, que joga direto para dentro do Bitrix. Então, hoje qualquer cliente que entra para a gente fazer a implementação sempre tem Contact Center, porque é o essencial, não adianta você gastar rios de dinheiro captando um lead se você não atende ele, no final das contas, né? Então, você captou e vai entrar o Contact Center, onde você vai começar esse atendimento. E aí o importante é que fica todo esse registro dentro do card, então você não perde nada. Se você fez por dentro do Bitrix, vai ficar lá registrado. Seja a conversa, seja uma ligação que você faz, né? Porque o Bitrix também integra com telefonia. Então, se você utiliza hoje o telefone para fazer ligação, saiba que isso também vai ficar ali registrado dentro do Bitrix, a gravação, quando você ligou, se foi uma chamada não atendida. E aí você tendo essa integração ali, né, essa conexão com os canais abertos, a sua resposta é mais rápida para o seu cliente. Então, caiu no funil, eu já consigo pegar, mandar uma mensagem para ele, ligar para ele, e aí eu sei que ele está quente e a taxa para ele converter, né, para você fechar essa venda é muito maior do que você. O lead caiu e daqui 3 dias eu vou mandar o primeiro contato para ele. Então, acho que isso dentro do Bitrix é o que é mais legal, né? É o essencial. Entra como uma ferramenta realmente essencial na utilização do Bitrix, do seu CRM. Sim. A gente tem, como a Mari falou, algumas ferramentas que são nativas. Então, bate-papo ao vivo. Se você precisa colocar isso numa página, num site, dá pra gente construir. Vai cair direto para um atendente lá dentro do Bitrix. Se você configurar bem o canal aberto, já vai gerar automaticamente o lead, não vai depender de uma ação manual, de ir lá pegar o nome, preencher, já vai fazer automático para você. Então, bate-papo ao vivo é uma ferramenta nativa. Integração de rede social, Instagram, Facebook, nativo, não tem custo nenhum a mais para você fazer isso. E existem outras que vai depender de algum aplicativo, né? No caso da telefonia e do WhatsApp. Mas ainda assim, né, se justifica, Sim. Eu acredito, um investimento muito por isso, para você estar no canal certo, para atender o cliente certo. As pessoas perguntam, né, qual que é o melhor canal aí para atender os clientes, para atender os leads? É o canal em que ele está, de preferência todos. Porque você vai ter o lead que vai querer te chamar lá no Facebook, que eu hoje não uso o Facebook mais, confesso, mas eu sei que tem muita gente que ainda usa. Então, e tem a questão das campanhas também, né? Então, você vai fazer uma campanha, ele vai aproveitar ali e vai te chamar através desse canal. Tem integração.
tô lá no Instagram, vi alguma coisa de uma marca, de uma empresa que eu quero saber mais informações, eu sou um lead, vou chamar vocês lá no direct, tem integração com o Bitrix. WhatsApp não preciso nem falar muito aqui, porque hoje, como a Ari falou aí, se não 100%, 99% dos projetos acabam pedindo uma integração com o WhatsApp, né? É um meio de comunicação aí fundamental. Então, o teu atendimento, ele precisa ser multicanal. E o Bitrix é multicanal, através do Contact Center a gente consegue fazer essas integrações. E aí quero ainda destacar aqui a telefonia, que também é um canal muito poderoso, muito mesmo. Telefonia não está em desuso, usem a telefonia. Claro que dependendo do tipo de negócio vai ter um volume maior de ligação ou menor, mas usem a telefonia, disponibilizem também esse canal, porque ainda assim tem o cliente que prefere falar ali por telefone. Imagina que a gente está no WhatsApp saturado de mensagens, e ainda que ele seja o canal mais utilizado, a gente recebe quantas mensagens por dia, quantos grupos nós estamos. Então, muitas vezes o teu vendedor chamar lá o cliente no WhatsApp, não vai chamar talvez tanta atenção dele, ele vai deixar para responder depois, vai esquecer, mas se você ligar para ele, você consegue um tempo da atenção dele ali para poder tratar do assunto. Enfim, é um canal poderoso, dá para integrar a telefonia também de diversas maneiras. Se você é aquela empresa, né, se a tua empresa é aquela que faz a ligação em massa, escagem automática, também dá pra gente trazer essa solução através do Bitrix, fazendo a tua lista de contatos, fazendo as ligações automáticas. Tem muita solução, o importante é que você tenha um atendimento multicanal. Podemos ir para a próxima? Podemos. A última, mas ainda vai ter depois uma bônus ali, que a gente não vai comentar tanto, mas eu coloquei aqui como especial para vocês. Mas a última seria a gestão de tarefas. Acho que a Ari pode falar muito mais disso do que eu, porque o meu dia a dia é CRM, CRM, CRM. Pipeline de vendas, de leads. O da Ari é tarefa, apontamento. Conta um pouco disso pra gente, Ari. Hoje a nossa organização do time de projetos é tudo feito através de tarefas, né? E também o agendamento dentro do nosso calendário ali do Google. Mas toda a parte de gestão de tempo, prazo, demandas que a gente tem, tudo gera tarefa. Tudo gera tarefa, tudo tem um responsável, tudo tem um participante, tudo tem quem vai ser a pessoa que vai estar acompanhando. Então, essa parte da tarefa, você gera ali um senso de responsabilidade, porque o prazo tá vencendo, a tarefa tá comigo. Então, eu preciso dar um jeito, eu preciso resolver, eu preciso concluir ela. E aí, dentro da parte de tarefas e projetos no Bitrix, eu consigo criar ali, eu tenho um Kanban, onde eu visualizo o que está atrasado, o que está para vencer hoje, o que está na semana, na próxima semana. Então, eu tenho uma visualização do que precisa ser feito. Eu tenho tarefas recorrentes, então se eu tenho algo que eu tenho que fazer toda semana, eu consigo criar essa tarefa e colocar ela para repetir. Então, eu preciso sempre fazer os apontamentos da minha tarefa. Vamos supor que eu faço uma vez na semana. Eu crio uma tarefa que vai me notificar que eu tenho que fazer aquele apontamento. Além disso, temos as subtarefas. Então, eu tenho uma tarefa mãe e embaixo dela ali eu tenho as subtarefas para realizar ela. E muitas vezes as subtarefas não dependem de mim, dependem de outras pessoas. Então, eu tenho um time ali com 3 pessoas, eu tenho a tarefa principal e eu tenho as subtarefas que vai para cada uma delas. E todas as subtarefas existem prazos, né? Então, você consegue ali fazer esse gerenciamento, esse controle do seu tempo através disso. Além de você conseguir criar checklists. Então, a parte de tarefas é bem complexa, bem cheia de detalhes, onde você consegue facilitar o seu dia a dia, facilitar o seu time, né? Você como gestor facilita para você, porque você vai criar, vai ter um prazo e você vai conseguir cobrar em cima disso. E também a gente consegue ter esse gerenciamento de tempo para ver quanto tempo eu estou alocando do meu consultor, do meu time, naquela demanda. Será que aquela pessoa está gastando mais tempo do que a outra? O que eu preciso fazer para melhorar o tempo daquela pessoa? Então, hoje a gente tem um time ali de projetos, que tem pessoas que estão iniciando, e elas gastam mais tempo em algumas atividades diferentes das pessoas que já têm mais entendimento ali do processo, né? O que eu preciso fazer para melhorar ela? Tô vendo que ela tá gastando 4 horas e o meu sênior tá gastando 2. Será que eu tenho que dar mais treinamento? E aí, assim, eu faço o acompanhamento de evolução daquela pessoa, né? Tudo através de tarefas.
A tarefa é essencial mesmo, porque ela te ajuda nessa gestão aí do dia a dia em relação a entregas. Independente do setor, a gente falou muito aqui da implementação, né, projetos, como a Ari trouxe, porque realmente é o nosso dia a dia aqui. Mas muitas vezes vão ser outros processos, outros setores, enfim, e que você também consegue aplicar. O importante é saber exatamente o potencial que as tarefas têm. Você fazer para você fazer essa gestão de prazos, a gestão, né, do time ali em relação ao volume de tarefas que cada um tem, tudo isso que a Ari comentou reforça aqui a sua importância. E aí, apesar de, como eu falei ali, o meu dia a dia é CRM, muito menos tarefa, a tarefa ela também de alguma forma está no CRM. Porque uma coisa legal que eu consigo é criar tarefa dentro do card. Então, se eu estou em alguma, por exemplo, fiz uma reunião e a demanda do cliente precisa passar por uma análise mais técnica. Então, eu posso, ao invés de abrir uma atividade simples ali dentro do card, que ela vai só ser feita ou não, eu abro uma tarefa. E aí eu especifico, coloco o arquivo, coloco tudo que for necessário, checklist, o responsável, o participante. E inclusive é uma das aplicações aqui no comercial também, de poder fazer as análises através dessas tarefas, porque aí eu recebo tudo que eu preciso do cliente, alimento uma tarefa e passo o bastão aí para quem tiver responsável por isso, colocando ela inclusive como pessoa responsável. Ou então, dentro da tarefa, se eu estou fazendo alguma coisa para o cliente, eu tenho lá o campo para preencher o vínculo com o CRM, se é um deal, se é um lead, se é um contato. Como a gente está no podcast, a gente não consegue materializar para você aqui, mas eu sei que tem conteúdo também aqui no canal sobre a questão das tarefas, né? Do uso de tarefas, que aí é vídeo mesmo que você vai conseguir ver isso. Enfim, estamos aí chegando realmente ao final. Não vamos tomar mais muito do seu tempo, mas agradeço quem está aqui até agora com a gente. Para fechar, a ferramenta bônus, que ela se tornou essencial na CRM Fin, que eu acho que ontem conversando até com a Darlene, ela falou, olha, quando eu falo para os clientes dessa ferramenta, muitos deles vão dizer, como assim, não uso? Que é a base de conhecimento. A gente usa muito base de conhecimento, né, Ari? Sim, utilizamos. Onde a gente cria os processos internos, né? E aí a gente coloca lá, né, um novo funcionário que entrou, ele já consegue ver como é que funciona a CRM. É como se fosse um onboarding, tem para suporte, tem para processo interno. Então você cria lá como se fosse um artigo de como que é o processo interno da sua empresa. A gente tem para cancelamento, temos todos os processos mesmo. Isso, para o setor comercial, como é que funciona, a parte de suporte, né, que a gente tem o N1, N2, N3. Então, é onde a gente consegue responder as dúvidas frequentes dos colaboradores internos de forma rápida. A pessoa vai entrar na base de conhecimento e vai falar assim, tô com uma dúvida do comercial. Lá eu tenho um bloco que é do comercial, onde eu acesso e eu consigo ter toda ali a informação. Exato. O legal é que dá para fazer uso da extensão da base de conhecimento. Então, por exemplo, eu tenho meu playbook de vendas dentro da base de conhecimento. Eu posso colocar uma extensão para base playbook de vendas dentro do meu CRM. Lá nas tarefas dá para fazer também, tem alguns locais que dá pra gente colocar a extensão da base de conhecimento. E por que isso se tornou essencial? Por que a gente trouxe, apesar de como bônus, mas trouxe de certa forma para falar para você de ferramenta essencial? Porque a gente precisa documentar os nossos processos. Então, a partir do momento que eu defino os processos da empresa ou que eu melhoro os processos da minha empresa, eu preciso documentar isso para que as pessoas que trabalham na minha empresa saibam quais são os processos que elas precisam seguir, as diretrizes que elas têm em relação ao seu trabalho, à sua função, enfim, documentar é muito importante. E aí, onde que você faz isso? Você pode fazer isso dentro do seu Bitrix. Se você atua com o Bitrix, se você vai atuar com o Bitrix, pense nessa aplicação aí, pense em colocar a base de conhecimento como uma das funcionalidades que você vai vir a implementar, para poder justamente ter documentado quais são os teus processos, para que quando as pessoas comecem a usar o Bitrix com você, entre novos funcionários, esteja lá para consumo, esteja disponível para uso. Chegamos então ao final aí das 8 ferramentas essenciais, contando com a base de conhecimento que foi a dica bônus. Ari, considerações finais aqui desse episódio, quais são as tuas dicas? Então, eu vejo muito que empresa que quer crescer precisa de processo, né? E processo a gente só consegue colocar numa ferramenta realmente que vai atender, uma ferramenta certa. E eu vejo que o Bitrix, ele tem tudo isso, né? A gente passou ali por 7 ferramentas essenciais e vocês viram o quanto a gente consegue explorar.
São 7 de 35 ferramentas que existem dentro do Bitrix. Então, se você ainda está com a dúvida ali, será? Esse é o momento, porque é uma ferramenta muito vasta, muito robusta, que você consegue criar diversos processos via automação e até mesmo processo ali de vendas. Muito obrigada, Ari, pela tua participação, pelas tuas dicas, colaboração. E aí, antes, prometo, agora é o final realmente, mas é um recado bem importante que vale para todos. Se você já usa Bitrix, se você tem que fazer tua renovação, se você tá pensando no upgrade, ou se você tá estudando ainda e você vai contratar, tá namorando aí o Bitrix 24, nós estamos agora no mês de abril, num período promocional. Você tem 30% de desconto para fazer a sua primeira assinatura, para fazer a sua renovação, se estiver faltando aí 30 dias já para renovar, porque essa é a regra do jogo. Ou se você vai fazer o teu upgrade, esse é o momento de você aproveitar esses 30% de desconto, válido a partir da versão Standard, ok? Então, 30% na modalidade anual, essa é a sua chance até dia 30 de abril, então tem tempo ainda para você poder se organizar e poder investir nessa ferramenta que tem, na verdade, mais de 35 funcionalidades, mas que a gente destacou hoje para você essas 7 e a dica bônus da base de conhecimento. Tudo isso com 30% de desconto. Acho que é muito válido aí, muito considerável. E o mais legal também é que você, cliente, pode aproveitar para fazer a tua renovação. As últimas promoções acabaram contemplando só quem ia contratar pela primeira vez, mas essa é uma promoção muito legal, imperdível, realmente, a melhor do ano. Se eu fosse você, faria teu investimento nesse momento, faria teu upgrade, porque 30% é bastante coisa. Entre em contato com o nosso time, a gente passa todos os detalhes de quanto corresponde esse 30% na tua versão, a gente faz as simulações necessárias, vale super a pena. Recado final dado, no mais eu quero agradecer você que nos assistiu, nos ouviu até o final desse episódio. Lembrando que toda quinta tem algum episódio novo sobre Bitrix, sobre tecnologia, sobre tudo que tem a respeito aí desse grande ecossistema que nós estamos. Obrigada pela tua participação, obrigada por estar aqui com a gente. Compartilha o episódio com quem você sabe que conhece Bitrix, gosta de Bitrix, é um entusiasta da plataforma. E se você precisar de qualquer apoio, entre em contato com o nosso time que nós estamos à disposição para te ajudar. Até o próximo episódio, deve ser com o Romualdo. Eu volto em algum momento aqui também. Até lá!